Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui rola bate-papo sobre quadrinhos, RPG, os dois misturados, unboxing e sempre tentando trazer curiosidades e informações adicionais. Então, se por acaso você está chegando agora, dá uma explorada aí no canal. Se você curtir, se inscreve, ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? Toda segunda e quarta tem vídeo novo e eventualmente às sextas-feiras também. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa resenha de hoje, a gente vai falar de RPG. A gente vai continuar aqui a nossa jornada pelo universo do Caronte, a Crônica dos Penitentes. Quem está ligado aí no canal sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre Caronte, explorando vários aspectos do lore, do jogo e do sistema, mas eu vou deixar o card aqui de qualquer maneira se você perdeu algum vídeo ou quiser refrescar a memória antes da gente seguir em frente. Quem está ligado no movimento lembra que a gente já está no capítulo 7 aqui do livro, dos antagonistas. Eu já falei de alguns deles nos vídeos anteriores e hoje a gente vai dar seguimento aqui falando sobre os mortos-vivos, tá? Começando aqui pelos nossos amigos vampiros. Bom, primeiro eu preciso dizer que essa parte dos antagonistas de uma maneira geral, mas especificamente esse segmento dos mortos-vivos, ele deixa muito a cargo da sua imaginação como narrador, da sua criatividade, de como encaixar isso no universo do Caronte. Porque assim, ele vai dar uma apresentação geral de cada um desses mortos-vivos que estão aqui de exemplo, tá? Mas você pode criar ou adaptar qualquer outro tipo de criatura sobrenatural que você imagine e colocar no universo do Caronte. Então, da maneira como eu vejo, isso aqui são mais regras gerais, né? Guidelines para você inserir outros tipos de criatura sobrenatural no seu jogo. Mas ainda assim tem alguns pontos que eu acho que merecem destaque, que rola a gente bater um papo aqui. Então, começando aqui especificamente pelos vampiros, né, que eu já tinha mostrado, deixa eu só mostrar um pouquinho melhor a ilustração, né? O Caronte é um livro muito bonito, eu sempre falo isso. Mas enfim, no universo aqui do Caronte, os vampiros, eles vão ser diferentes do que a gente está acostumado a ver em outros jogos, tá? Aqui, a gente não vai ter aquela questão de você passar maldição por mordida e etc e tal, medo de cruzes, esse tipo de coisa. A não ser que você queira colocar isso no seu jogo. Porque da maneira como eles são apresentados aqui, os vampiros, na verdade, eles são humanos que foram amaldiçoados pela crueldade, né? Por várias crueldades que eles cometeram em vida. Ou seja, eles são criaturas tão abjetas que eles não merecem morrer. Em linhas gerais é isso. Se a gente for parar para pensar um pouquinho numa referência, por exemplo, do Drácula de Bram Stoker, o filme, é mais ou menos isso. Não vem nenhum outro vampiro e morde o Drácula e transforma ele. Não. É uma maldição, no caso lá do filme Divina, por ele ter cometido inúmeros atos de crueldade. É mais ou menos isso aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Eles ainda vão precisar beber sangue, né? Eles são movidos por desejos obscuros, mas não vai ter uma boa parte daquele lore clássico que a gente está acostumado a ver nos filmes ou em outros jogos, tá? Uma coisa que eu acho interessante a gente destacar aqui é que no universo do Caronte, os vampiros, eles desejam a morte, eles querem morrer, porque eles são amaldiçoados. Só que isso é negado para eles, né? E aqui a gente já tem um primeiro ponto interessante. Por eles não terem o direito de morrer, os vampiros não conseguem enxergar os ceifeiros como seres sobrenaturais. Eles enxergam os ceifeiros que por acaso estiverem no mundo mundano como humanos normais. Já o contrário não. Os ceifeiros conseguem perceber que tem algo diferente naquela criatura, que aquilo ali é um vampiro, tá? Só que assim, em tese, uma amizade entre eles não é muito comum e nem é recomendada, porque isso pode gerar para o ceifeiro semblante de Caronte. Ele vai acumulando marcas de Caronte. A gente já falou sobre isso em vídeos anteriores. Aqui eu estou citando só o exemplo, né? Andar na companhia de vampiros, ou seja, seres amaldiçoados, também gera semblante de Caronte para os ceifeiros, beleza? Seguindo adiante,
A gente vai ter aqui o Corpo Seco, que é uma lenda, né, brasileira, que também foi adaptada aqui para o universo do Caronte. O que a gente tem para destacar aqui sobre o Corpo Seco? Eles são raros, tá? E são mais poderosos que os vampiros. Qual a diferença deles? Eles também são seres amaldiçoados, mas eles são amaldiçoados por atos brutais e violentos, né, que eles cometeram em vida. Eles são essencialmente criaturas brutas. É como se fosse aquela situação seguinte: é uma alma que se perde em vida. Na verdade, mesmo enquanto o Corpo Seco ainda estava vivo, ele já não tinha mais alma, ele era uma casca vazia. E isso gera a maldição que o transforma no corpo seco. Eles sobrevivem, diferente também dos vampiros, não se alimentando de sangue, mas sim de dejetos, de lixo, de podridão, né, de tudo que é de cadáveres, né, de tudo que está em decomposição, vamos colocar dessa forma, né? Então eles geralmente vivem em subterrâneos ou em cemitérios, ou assim, locais em que eles possam ter acesso a esse tipo de alimentação, né? Outra coisa que é interessante é que eles vivem, né, eles se movimentam, eles somente durante as noites, eles hibernam durante o dia e conseguem exercer suas atividades durante a noite. E eles sofrem de uma fome sem fim, tá? Então, e eles podem se alimentar de qualquer coisa, ou quase qualquer coisa, né? O livro dá exemplos aqui que eles podem se alimentar, inclusive, de outros seres sobrenaturais, de fantasmas, de espíritos obsessores e até mesmo de ceifeiros, tá? Diz aqui também no livro que alguns necromantes, a gente já comentou de necromantes em vídeos anteriores também, os necromantes mais poderosos, por vezes, conseguem escravizar o Corpo Seco e torná-lo tipo um lacaio, um guarda-costas ou alguma coisa assim. Mas isso é extremamente perigoso. É um clima de tensão constante, porque qualquer descuido ali do necromante, o Corpo Seco pode, supostamente, inclusive, devorar o necromante, né? Enfim. E uma coisa que eu achei interessante também, porque eu estou falando tudo isso aqui, eu imagino que, assim como eu, talvez vocês estejam pensando naquela criatura bruta, irracional, movida por instintos e tal. Mas, segundo o livro nos coloca aqui, eles são inteligentes e, além disso, mesquinhos. Eles são capazes de bolar emboscadas e tudo mais. Eles não são aquelas criaturas brutais, né? Eles são mesquinhos, são cruéis, enfim, são inteligentes. Aqui, deixa eu mostrar um pouquinho, né, mais a ilustração. Ele, inclusive, fornece aqui, em termos de sistema, uma fichinha para vocês terem uma ideia do poder do Corpo Seco, né? Seguindo adiante, a gente vai ter a pisadeira, que também é baseada, né, numa lenda brasileira aqui. E a pisadeira, ela tem essa aparência de uma velha, né, encarquilhada, de garras compridas e tal. E segundo aqui, construindo, né, em cima da lenda da pisadeira, no universo de Caronte, como é que ela funciona, mais ou menos? Ela é uma pessoa que morreu de fome. Fome mesmo, né? Então ela tem um desejo grande por comida, né? Ela precisa estar de barriga cheia, ou ela tem raiva das pessoas que estão de barriga cheia, porque a lenda da pisadeira, assim, bem rapidinho, supostamente, né, é aquele negócio para você não deixar a criança comer muito. Menino, tá comendo demais. Se tu for dormir de barriga cheia, a pisadeira vai lá e vai pisar na tua barriga. É mais ou menos isso. Mas pegando um aspecto mais sombrio, a gente vai cair nisso que eu tô falando. Uma pessoa que morreu de fome e sofre dessa fome constante, né? Se a gente quiser já começar a brincar aqui, misturar um pouco as coisas, eu falei dos necromantes que são associados, né, à fome. Então, talvez uma vítima deles vire uma pisadeira, quem sabe? Uma ideia aí para você explorar nos seus jogos, né? E a pisadeira, ela vai se alimentar do medo das pessoas, mas também, em algumas versões, das entranhas daquela pessoa. Então, dependendo do nível aí de gore que você queira colocar no seu jogo, você pode colocar a pisadeira aí se alimentando das entranhas de alguém aí no meio dessa confusão desse mundo sobrenatural do Caronte. E aqui, a última das criaturas que a gente vai ter aqui de exemplo, dos mortos-vivos, é a procissão das almas, tá?
que também é uma lenda que acho que existe em vários estados brasileiros, que é justamente daquela procissão de fantasmas, de espíritos que passam ali rezando e aí deixa uma vela com alguém e aí no outro dia essa vela vira um osso. Enfim, é mais ou menos isso. Devem ter diversas variações dessa lenda Brasil afora. Mas aqui no universo de Caronte, o que eu achei interessante da gente comentar? Essa procissão ela vai surgir por conta da falta de ceifeiros, ou seja, da ineficiência dos ceifeiros. Por algum motivo, né, o livro até cita aqui, de repente, talvez cidades muito remotas, interiores pequenos, enfim, vai do enfoque que você quiser dar. Mas por algum motivo, aquela localidade ali não tem ou não teve a presença de ceifeiros por algum período. Então as pessoas que morreram ali, elas não vão conseguir fazer a travessia, né? Então elas vão continuar, os espíritos vão continuar vivendo ou, né, simulando algum tipo de vida com tarefas cotidianas e tal, como por exemplo a procissão. Eu acredito que aqui também seja um ponto de partida para você de repente criar variações em cima dessa procissão das almas. Mas o essencial é isso. Elas não são essencialmente malignas, não são necessariamente malignas, são espíritos, né, pessoas que morreram e não tiveram as suas almas auxiliadas pelos ceifeiros para fazer a travessia. Então eles continuam presos aqui e imitando alguns aspectos da vida. O livro até dá um exemplo aqui, que um ceifeiro que por acaso encontre uma procissão dessas e consiga convencê-los a fazer a travessia, vai ganhar aí um bocado de moedas, né? Vários óbulos ali, vai bamburrar. Mas, dependendo da interação ou de como as coisas se desenrolem, ele também pode ter problemas e a procissão das almas também pode se tornar de fato um antagonista. Outra coisa que é interessante, só para a gente fechar aqui, é que essa procissão das almas ela pode perdurar durante anos e até séculos. E também uma coisa que eu achei interessante, que pode ficar legal num jogo, que o livro coloca aqui pra gente, é que existe a possibilidade também dessa procissão hibernar. Então, cidades abandonadas ou áreas, né, onde essas pessoas viviam que estejam abandonadas, essa procissão ela pode estar hibernando. Então, alguma coisa acontece que ativa, né, reativa essa procissão das almas. Como eu falei, essa parte ela é mais da maneira como eu entendi, para te jogar ideias e alguns conceitos para você reaproveitar, misturar com outras referências e tornar o mundo de Caronte ainda mais rico. E só para a gente fechar aqui essa parte, depois dos mortos-vivos, a gente vai ter aqui uma sequência de monstros e criaturas. Na verdade, aqui nessa primeira parte, criaturas mundanas, né, animais basicamente, mas você vai ter aqui algumas regrinhas, olha, para você criar ou adaptar outros animais para o universo de Caronte, tá? O livro aqui ele vai te trazer várias opções, né? Vários tipos de animais, cachorro, lobo, enfim, cavalo, onça, um monte de coisa aqui, urso, né? Uma lista grande de animais que você pode usar nas suas histórias. E no final ele vai ter aqui também, olha, criaturas sobrenaturais. Mais alguns exemplos de outras criaturas que não necessariamente sejam mortos-vivos, mas outras criaturas sobrenaturais quaisquer que você queira colocar aqui no jogo, inclusive com algumas regrinhas também, né, de como você pode adaptar essas criaturas para o sistema do Caronte. Olha, aqui, só para dar alguns exemplos, ele fala do Mapinguari, que é uma outra lenda brasileira, Chupacabra, né, enfim, o Slenderman, várias opções, né, para você utilizar nos seus jogos e com essas regras básicas, com esse guia, né, vamos chamar assim, para você adaptar qualquer outro tipo de criatura sobrenatural, uma lenda da sua cidade, alguma coisa que você viu num filme que você acha que encaixa aqui no universo do Caronte. Esse capítulo ele te dá algumas ideias para você fazer justamente isso, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like ou o seu dislike. A gente vai se encaminhando aqui para o final do Caronte, tá? Mas acho que a gente já deve ter pelo menos mais 1 ou 2 vídeos para conversar sobre esse universo. Então eu vou ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima resenha. Falou, pessoal!